Quando a glória está presente, ela muda o ambiente. Você não precisa se limitar ao espaço que você está, ou se está sentado. Não sei o que você deve fazer, mas você deve fazer. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com fogo agora. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, eu vou falar sobre manifestações do Espírito Santo. E quando em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. Quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo. Meus irmãos, muito se fala quando o Espírito Santo vem e opera no meio do seu povo. Nós chamamos isso de manifestações físicas. E o que são manifestações físicas? São as atitudes que muitos de nós cometemos em um ambiente de glória. E nós chamamos ambiente de glória aquele momento em que a gente não consegue se controlar, chora, se contorce, ri, cai, pula, balança. São muitas coisas que acontecem que a Bíblia chama de manifestações espirituais. Nós do movimento pentecostal continuista, há muitos anos, isso é uma briga antiga, apanhamos dos tradicionais justamente por causa dessas manifestações. Alguns chamam isso de meninice, outros chamam de demônio mesmo. Mas o que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer sobre o que nós chamamos de manifestações do Espírito Santo? Nós devemos entender, à luz das Escrituras, o que é verdade e o que não é verdade, o que é bíblico e o que é meninice, ou seja, e o que não é bíblico. Por exemplo, há pessoas que dizem que quando o Espírito Santo vem e você tem essas reações físicas no ambiente do Espírito, nós podemos controlar. Eles dizem. E por que podemos controlar? Porque segundo eles pegam o texto de 1 Coríntios 14, o Espírito é sujeito ao profeta. Uma vez eu fui pregar em Portugal e as pessoas começaram a chorar, outros a rirem. O pastor disse que queria que as coisas tivessem decência. Eu falei, mas tem alguém pelado aqui? Ganhou de você, Márcia. Gente, que coisa. Mas o que é um culto com ordem e decência? É um culto silencioso? É um culto sepulcral? O que são as manifestações do Espírito? Vamos entender isso na Bíblia, em 1 Coríntios 14, no verso 29 em diante. E vamos entender o que está sujeito e o que não está sujeito. Quando o Senhor disse o Espírito é sujeito aos profetas, estaria Ele dizendo que o Espírito Santo
é sujeita aos profetas, e que nós, quando temos as reações ou sensações físicas, nós temos poder de controle dessas reações e sensações físicas. Olha o que diz o texto: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação, o outro esteja sentado, e cale-se o primeiro. Primeira coisa que você tem que entender, Paulo está falando de operação de dons, e não de manifestações. Paulo está dizendo que não dá para 2 pessoas manifestar o mesmo dom simultaneamente. Enquanto eu estou pregando, um outro não pode pregar ao mesmo tempo. Enquanto eu estou pregando, o outro não pode levantar e profetizar. Um tem que calar. Ele não está falando aqui de manifestações do Espírito, aquelas manifestações que nós reagimos no corpo. E eu já lhe explico por que nosso corpo reage a essas manifestações. Porque todos podem profetizar, um após o outro, para que todos aprendam, para todos aprenderem e serem consolados. Mas vamos continuar. Agora, olhe bem o texto, você é uma pessoa muito inteligente. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você viu? Não é o Espírito Santo que é sujeito a gente. É o meu espírito de escolha, o espírito meu. O termo diz aqui que eu posso me controlar e não controlar o Espírito Santo. Agora, por que nós lemos? Porque Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão. Agora preste muita atenção. Existe uma grande diferença entre a operação dos dons do Espírito e as manifestações dos dons. O contexto aqui está nos ensinando o quê? Eu posso decidir a hora e se vou ou não operar o dom que está em mim. Tive uma visão. Eu não posso, eu tenho que falar agora porque eu não me controlo. Paulo diz que não. Como o dom opera, pode ser controlado porque tem o dom. Agora, a Bíblia em nenhum momento diz que você pode controlar ou limitar a atuação do Espírito, mesmo porque as manifestações do Espírito são do Espírito e não tem a ver com como os dons operam. Não tem como eu dizer para o Espírito: pare de fazer essa menina tremer, essa pessoa chorando aí, manda ela se controlar, porque a Bíblia diz que ela pode se controlar porque o Espírito é sujeito, mas o que está nela não é a operação dela. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina, todos devem manifestar dons. Em segundo lugar, Paulo diz que esses dons devem ser manifestos em ordem, porque Deus não confunde pessoas, Ele traz paz. Mas em terceiro lugar, ele diz que não é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta, é o espírito do profeta, do querer, do arbítrio do profeta, que é sujeito ao profeta. Isso significa que quem tiver vontade de profetizar, deve esperar a hora certa. Ele não pode se levantar e profetizar enquanto tem alguém aqui, no caso eu, pregando, profetizando. Porque a pregação é uma profecia. Então ele tem que sujeitar a vontade dele. É isso que Paulo está dizendo. Paulo chega a dizer, se foi revelado alguma coisa, espere a hora certa para dizer. Porém o Espírito Santo e suas manifestações físicas não estão sujeitos a ninguém e a espírito algum aqui na terra. Quais são, biblicamente falando, as manifestações do Espírito? Ora, são muitas, mas eu encontro na Bíblia umas mais famosas, algumas que todos concordam e outras que são questionáveis,
por quem não crê. Constantemente nós vemos em um ambiente espiritual choro, é uma manifestação física. Quando o Espírito Santo vem, e eu chamo isso de uma carga de poder um pouco mais elevado do que outras, uma carga muito poderosa, nós manifestamos no nosso físico diversas maneiras diferentes, como por exemplo chorar. Você chora até assistindo um filme de cachorro. Então a manifestação física, ela é natural dos nossos nervos. Então se você recebe uma carga de poder muito forte, é impossível você resistir às manifestações físicas, a não ser que você não recebeu a carga de poder. Temos o choro, seguido de quebrantamento. O quebrantamento é aquela lágrima misturada com ranho e baba. É a oração de Ana diante de Eli, que Eli não sabia o que ela está falando, que ela só movia a boca. E quebrantada, você já orou assim? Te garanto que aquele líquido salgado não era lágrima. O quebrantamento está na Bíblia como uma atividade espiritual. Sempre depois de um período de choro, de uma carga de poder, vem depois por um tempo um quebrantamento. É também chamado na Bíblia de espírito de oração. É aquela oração gemida. É aquela oração que agora você fica ali gemendo por causa de uma carga sobrenatural do poder do Espírito. Mas nesse meio também nós temos arrependimento seguido de reconhecimento de pecado. Toda pessoa que recebe uma carga de poder muito grande e depois ela tem aquele período de quebrantamento que é quase silencioso, mas você vê as lágrimas caindo e um gemido, ela vai começar a ver os seus pecados. Sabe por que as pessoas não veem os seus pecados? Porque elas estão muito distantes da glória. O bege no escuro vira branco. Se você apagar todas as luzes, quem está de bege vai parecer que está de branco. Sabe por que as pessoas não veem muito os seus pecados? Porque elas estão muito distantes da comunhão com o Espírito e muito distantes da unção, muito distantes da glória. Quanto mais intimidade, quanto mais próximo do Espírito, mais pecado você vê em você, não é no outro. E aí você vai se sentindo pequeno e pecador, você começa a ver, meu Deus, isso é pecado, isso não está certo. E as pessoas, quando elas se aproximam da glória, aí elas recebem uma carga de poder muito maior do que antes recebiam. Então isso é seguido de arrependimento e reconhecimento de pecados. Mas ainda em quarto lugar, tem uma coisa inevitável como reação física de um grande derramar do Espírito: o cair. A gente cai. Isso agora dá pano para manga. Eu não sei se o apóstolo e os pastores já apanharam tanto por ser a igreja do cai-cai. Naquela igreja o povo cai. Tem igreja que diz que quem cai é demônio. Algumas se limitam a dizer que é meninice, outros falam que é demônio. Um tempo desse atrás, encontrei com um amigo meu teólogo no aeroporto. Eles estavam dizendo que assistiam um culto meu que as pessoas caíam. Ele falou: Hernani, de duas uma, ou é demônio ou é meninice. Falei: vamos sentar, vamos conversar, temos tempo. E comecei a mostrar para ele na Bíblia todas as vezes que as pessoas caíram quando teve uma carga de glória muito grande. Aí a discussão deixou de ser cai ou não, começou a ser se cai para frente ou para trás. Sim, elas caem, mas é para frente. Falei: como é que você sabe? Caiu. Ninguém na Bíblia ficou de pé diante da exposição do poder.
Eu não conheci uma pessoa que ficou em pé, mesmo porque nós vamos ter termos aqui como meus nervos estremeceram, a nossa força se esvai. A mulher tocou em Jesus e saiu poder, virtude, e ele enfraqueceu. Os nossos nervos não conseguem suportar uma carga muito grande de poder. Não encontramos na Bíblia pessoas que ficaram de pé diante da exposição do Espírito Santo. Por exemplo, a experiência de Saul. 1 Samuel 10:6, o Espírito Santo entra em Saul, ele passa a profetizar, e ele é transformado em um novo homem. Agora 1 Samuel 16:14, o Espírito Santo sai de Saul, e um espírito maligno entra e passa a atormentá-lo. A partir do momento em que Saul agora está endemoniado, ele começa a perseguir Davi. E agora ele quer matar Davi. A Bíblia Sagrada nos ensina que Davi foge para a casa do profeta Samuel. E junto com Samuel, eles vão para a casa dos profetas. E eles pensavam, aqui Saul vai ter temor de entrar. Então avisaram Saul que Davi e Samuel estavam em Ramá, na casa dos profetas. A história é engraçada. Saul manda 3 grupos de soldados, mensageiros, para capturar Davi. Agora no capítulo 19, a partir do versículo 18, o primeiro grupo de mensageiro vai atrás de Davi. Quando eles chegam lá, eles veem Samuel, Davi e os profetas orando em línguas. Deixe-me te explicar. As manifestações espirituais, como orar em línguas, cair, chorar, rir, tremer, não vieram só no Novo Testamento. Elas sempre existiram. Só que no Velho Testamento, isso acontecia, era restrito a alguns reis, aos profetas e aos sacerdotes. E aí Joel 2:28, o Senhor vem e diz, nos últimos dias isso virá sobre toda a carne. Não será só de profetas, sacerdotes e alguns reis. O termo que nós lemos aqui é que quando eles chegaram na casa dos profetas, estava tendo manifestações físicas, profetizando, orando em línguas, orando e profetizando. Então quando eles viram Samuel, Davi, junto com os profetas profetizando, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor entrou nos soldados de Saul, o primeiro grupo, e eles passaram a profetizar, receberam um batismo de fogo, começaram a profetizar, aí caíram lá no chão. Saul mandou o segundo grupo. O segundo grupo chegou e viu o primeiro grupo lá, profetizando, orando em línguas. Caiu também. Aí Saul não cansou e mandou o terceiro grupo. Diz a Bíblia que o terceiro grupo chegou e entrou em êxtase, em transe profético. Por último, Saul disse, quer fazer uma coisa bem feita, faça você primeiro. Esse negócio de cair no poder. Saul começou a ser meio teólogo, montou no cavalo e disse, eu vou lá dar conta do serviço. Há muitos anos atrás eu estava noivo, e minha esposa e eu fomos num culto de avivamento em Curitiba. Eu estava começando a estudar teologia, e o orgulho teológico entrou dentro de mim. Você sabe, a unção quebra o jugo, mas a arrogância quebra a unção. E de repente aquele pastor, era um pastor espanhol, estava ministrando, e as pessoas caíam, choravam, outros riam. Eu falei, que palhaçada. A minha cabeça estava toda técnica, e eu comecei a criticar. E a minha esposa olhava, minha noiva olhava para mim, e sabe quando a mulher fala com o canto da boca, e ela pensa que só ela está vendo?
Ela olhava e dizia assim, mas todo mundo estava ouvindo. Não sei o quê. Eu falei, mas isso é uma palhaçada, não precisa, esse negócio, chorar, gritar, as coisas, o culto é racional, toda essa desculpa que as pessoas contam. De repente o ministrador olhou lá no fundo e falou assim, você... Ele não consegue se controlar. É mais forte que ele. Tem alguém ali que está conseguindo. Ei, você! Eu olhei. Você mesmo! Aí alguém pontou. Vem cá! Aí eu disse para Elisandra, tá vendo? Ele vai dar rabo de arraia, helicóptero do avesso, voadora, vai me dar rasteira, vai cuspir, babar, e eu não vou cair. Porque não precisa cair. Irmão, eu falei, eu vou. E fui fono. Quando eu cheguei perto dele, alguns poucos metros, já não lembro de mais nada. Você sabe o que está acontecendo, mas parece que é um sonho, você fica numa espécie de transe. É o que Jeremias vai falar, nós vamos ver isso. Você sabe, você está ali, mas parece que não está no corpo, é uma coisa diferente. E eu apaguei. Como o texto diz, eles entraram em transe. Não fica desacordado, é um transe. É uma droga. Você fica viciado na primeira e nunca mais se cura. É um transe que não cura mais. Você passa a ter uma experiência com o Espírito que jamais se apaga. Daqui um pouco eu voltei. Ela estava ali, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha no vídeo. Eu falei, só me diga que não é demônio, por favor, fala que não era demônio. Garanta para mim que não era demônio. Aí eu fui ver no vídeo, irmãos. Aquele pastor estava com tanta raiva de mim, porque o Espírito havia revelado a ele que eu estava escarnecendo. Então eu estava como um bêbado. E duas pessoas me segurando, eu caía, levantava e... E ele levantava e dizia, ele bebeu, ele era espanhol, né? Ele bebeu vinho novo, tá bêbado, e eu... E aí ele ficou uma meia hora, gente, que mico santo. Gente, eu não acreditei que eu estava me vendo naquela vergonheira toda. Depois daquele dia, toda a minha mente técnica de Espírito Santo, todo o meu pensamento teológico ruiu. Deus acabou com a minha teologia. Falei, Espírito Santo só acabou com o meu culto. Só acabou com a minha religião. Nunca mais, irmão. O pastor só acredita nesse negócio de soprar. Irmão, eu queria que cuspisse. O cuspe de Jesus curava os cegos. Então a experiência de Saul nos mostra que não há limites para as manifestações espirituais. Você pode sorrir, você pode chorar, você só precisa crer. Você pode rir. E eu já aprendi que um dos motivos porque Deus dá o riso para algumas pessoas é porque elas têm uma unção específica da alegria. A Bíblia chama de óleo de alegria. Normalmente eram pessoas que estavam com depressão, ou já tiveram depressão, ou estão precisando que o Espírito Santo os alegre, e agora elas estão com uma unção extravagante de riso e de alegria. E normalmente, por incrível que pareça, Deus pega as risadas mais contagiantes. Igual a da pastora Su agora. Eu queria muito ver a apóstola Olívia e a pastora Su com a unção da alegria. Eu queria muito. Eu sei que o apóstolo tem uma unção específica nesse ponto. Mas pessoas alegres com unção da alegria viram o que, gente? Nós temos também a experiência do templo de Salomão. Na edificação do tabernáculo,
E outro na inauguração do templo. Segundo Crônicas 5:13, o texto lido, diz que os sacerdotes que estavam ministrando o louvor caíram todos. Diz a Bíblia que eles não conseguiram ficar de pé por causa da nuvem de glória, por causa da presença do Senhor. Quer dizer que todos caíram por terra. Será que nós podemos também experimentar em nossos dias um pouquinho dessa glória do Senhor? Segundo o livro de Crônicas 7, versículo 2, diz que os sacerdotes, alguns em outra ocasião, não conseguiram entrar no templo. Ora, mas não era eles que ministravam? O Espírito Santo fechou a porta e falou: vocês ficam de fora. Eles não conseguiram entrar, porque a glória entrou antes deles. O que é glória? Glória é diferente de unção. Unção é aquilo que Deus tem. Glória é aquilo que Deus é. Deus dá unção e Deus é glória. Toda vez que você lê na Bíblia os termos glória, entenda-se por presença. Quando Moisés disse: não me deixe sair desse lugar se a tua presença é Deus. A presença de Deus é Deus. A glória de Deus é Deus. Agora entenda algo muito importante. A unção vem antes da glória. Unção tem um peso, glória tem outro peso. Unção é algo leve, glória é algo pesado. Deus é o ser material mais pesado do universo. E se você entende um pouco difícil, você vai entender o que eu estou dizendo. Se ele estiver em algum ambiente, o peso da presença dele é muito grande, que todas as outras matérias caem. Efésios 1:10 diz: de fazer convergir nele todas as coisas. Quando Deus está, a glória dele está, tudo ele atrai a ele. Então primeiro ele manda a unção, para depois vir a glória. A unção é ungir. Deus unge o ambiente com a unção, para que a glória caminhe. Muitas vezes nós ficamos no ambiente de unção. Quando nós entramos no espaço da glória, é só engatinhando. Uma vez eu fui num culto em Porto Alegre, estava ministrando Benihim. Eu também queria saber um pouco aquele negócio de caicai, soprar. O senhor já foi em culto Benihim? Porto Alegre também. Irmãos, a hora que eu cheguei no ambiente, eu estou dizendo a você, a hora que eu abri a porta, eu já fiquei de gatão. Já não consegui mais ficar em pé. Ele não estava dizendo nenhuma palavra, mas havia uma atmosfera inigualável naquele lugar, inexplicável. Então é mais fácil para você não ter fé do que crer que você pode receber uma carga de poder inigualável. Então acontece que 99% daquilo que sentimos num culto é ambiente de unção. Quando sentimos, choramos, rimos, mas depois da unção vem a pessoa caminhar no meio. Deus unge um lugar para ele passar. A unção é algo leve. Por isso que na unção você sente aquele ambiente leve, aquela coisa gostosa, fresca. Agora a glória é pesada, dá vontade de cavar um buraco e pôr a cabeça e se esconder dele. Quando você está no ambiente, a primeira reação das pessoas quando tem glória é se jogar no chão. E um vai ajoelhando, o outro vai ajoelhando, o outro vai ajoelhando por causa da glória. É o automático do nosso corpo, ele não subsiste à presença da glória. E glória é quem ele é. A palavra hebraica para glória é kevod. Você quer ver isso? Jeremias 23, verso 9, nos explica bem sobre a presença da glória.
Olha o que diz o texto: meu coração está quebrantado diante de mim. O que mais? Todos os meus ossos estremecem. E o que mais? Sou como um homem vencido pelo vinho. Aí nós vamos lembrar do Pentecoste, que todos diziam que eles estavam bêbados. Agora nós temos 3 coisas aqui em Jeremias. Eu estou em quebrantamento, no chão. Os meus ossos estão tremendo. E eu estou parecendo um bêbado. Por quê? Por causa do Senhor, é a glória. E por causa de suas santas palavras. Irmão, não dá. Ou o cristianismo é sobrenatural, ou ele é artificial, ou é uma mentira. Os crentes antigamente vinham para os cultos com um lenço e a Bíblia na mão. Hoje as coisas foram se tornando técnicas. Muita tecnologia, que para nós tem sido uma bênção. Mas não pode faltar a unção por causa da tecnologia. Muitas luzes que servem também, porque senão você não tem uma boa filmagem ou fotografias. Mas tem lugares que substituem a glória por fumaça artificial. Então quando você olha as fotos dos cultos das igrejas, lá por 10h30, 11 da noite, a impressão que dá é que aquele culto foi muito ungido, porque é tudo bonito. Mas em muitos lugares nós estamos vendo cultos sem a presença. E veja, e dá para nós administrarmos a nossa vida sem a presença. As igrejas tradicionais estão lotadas e ninguém derrama uma lágrima, não sente a presença. Ah, mas então deixe-me te dizer uma coisa: quando o mago quis comprar algo de Pedro, é porque Pedro ensinou algo teológico ou porque ele viu muito poder? A Bíblia diz que todo o povo de Samaria receberam o Espírito porque Pedro impôs as mãos e eles caíam profetizando. Então entenda, você não pode esperar nada menos em um ambiente sem que Deus esteja. Você vem num lugar onde Deus deve estar antes de você. Então é natural que o nosso corpo reaja fisicamente a Ele. Como disse Jeremias, quebrantado, os nervos estremecendo, e um descontrole como se estivesse tomado pelo vinho. Sabe? Eu estou vendo algo aqui agora. Escute isso. Eu tenho que terminar a mensagem ainda, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, não atrapalha meu culto.
Será que nós vamos perder para os soldados de Saul? Eu estou vendo distribuição de dons aqui. Ele está passeando aqui agora. Eu estou vendo a glória caminhando no nosso meio. Tem hora que ela passa ali, tem hora que ela passa aqui. Pegue o fogo. Pegue o fogo. Fogo, fogo. O fogo desce e começa a dissipar a doença, o câncer. Tem gente recebendo dons de sobrenatural aqui agora. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Você sente? Está queimando? Você sente? Chamado coçando com namatro cocereca de cos doromacá saralabaturo calabas. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Há muita unção nesse lugar. Há muita glória nesse lugar. Trelamandoro condoroco terebeque storoko namatereka. Sondoro no 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 nanareka deremandara nananana. Chirorono sondoro do do. Derere sarananas. Chiriniko sherebeka. Serikanana chirekesh. Sonoro monoro korekesh. Marakasuroko Cherekendoroko Makasdoroko. Quando a glória está presente, ela muda o ambiente. Você não precisa se limitar ao espaço que você está, ou se está sentado. Não sei o que você deve fazer, mas você deve fazer.
mais fogo, mais fogo, mais fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais glória. Gaste-se diante da glória, gaste-se diante do rio. O Espírito Santo começa a batizar com teu Espírito quem ainda não é batizado aqui. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com fogo agora. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Ele faz o que Ele quer e como Ele quer. Ele está aqui. Eu navegarei
Senhor nessa noite. Batiza com teu Espírito aqueles que não são batizados ainda, Espírito Santo. Encha, Espírito Santo. Encha, Espírito Santo. Encha, Espírito Santo. Marca com fogo. Dê experiências para aqueles que não têm ainda. Traga reconhecimento de pecado e convicção de erros. Enche esse lugar, Espírito Santo. Cumprimente o Espírito Santo. Saúda o Espírito Santo. Abrace o Espírito Santo. Em um ambiente de glória, pessoas são curadas, demônios manifestam e saem, outras são batizadas. É para cura? Os pais, vocês estão cuidando das crianças. Meu Deus, está acontecendo coisa muito poderosa aqui nessa noite. Você sente ele? Está igual Jeremias, o seu corpo tremendo pela presença do Senhor. Então não vamos ofuscar a presença dele, vamos apenas nos deleitar. Se deleita dele agora. Abraça. Sinta o cheiro dele. Tchê, tchê, tchê. Uou. 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 Veja se tem alguém que estava cego, ele está enxergando agora. Só levanta a mão. Quem foi curado agora dos olhos, fica com a mão levantada. O Senhor está curando agora. Veja, enxergue agora. Se era surdo, ouça agora. Se estava com tumor, o tumor vai sair agora. Chega. Traz ele aqui para mim, venha com ele. Com os olhos fechados. Quem é pai ou mãe, ajuda, cuidado aí. Fecha os olhos. Vocês são pai? Escute bem, esse olho era cego. Qual era o nome da doença? Deixa a mãe e o pai para lá. Andropia. Ele só enxergava esse olho, você não enxergava. Você me vê agora? Faça o que eu
Senhor está me mostrando 3 tumores saindo aqui, ó, assim mais ou menos, desse tamanho, nessa região. Alguém entrou assim com isso. Procure se está aí agora. Procure. Essa dor aqui, esse tumor, esse nódulo grande que tinha aqui, nessa região aqui, e doía muito há muito tempo. Procure aí agora. Procure. Você está curado agora. Você está curado agora. Bem aqui. Sumiu agora. O Senhor está retirando essa doença agora. Levanta sua mão, você. Que acabou de ser curado deste mal. Jesus está lhe curando agora. Faça a sua consulta. Isso, fica com a mão levantada, irmã. Falta mais 2 ainda. Você é uma. Fica com a mão levantada. Tem mais 2 que foram curados do mesmo outro ali. Tem mais um. É a mesma situação. Estava bem aqui, localizado aqui, na região do rim aqui. Olha lá, traga ele lá. Ele não está aguentando de chorar. Traz lá. Era um câncer que sumiu agora. Traz lá. Espírito, Espírito, traz ela lá também, que desce. Tá faltando um irmão. Vem cá, irmão. Você, venha. Cleia. Aonde que estava o tumor? Bem aí. Que tamanho que era? Era grande. Era assim, tipo esparramado assim, sabe? Comprido assim. Há quanto tempo você tinha? Faz tempo. E agora? Não dá mais. Sumiu? Mostra com a mão o tamanho que era ele. Do tamanho de uma laranja. Cadê? Não dá mais. Sumiu? Aleluia! Pode ir, minha irmã. Deixa eu ver se eu entendi. Esse menino era autista.
e foi visitado com o Espírito Santo agora. Está aqui cheio do Espírito. Olha isso aqui, gente. Eu voltarei. Está orando em línguas. Foi curada na cruzada com o ouvido lá. A irmã é a menina Sim, do ouvido. cabeleireira. Ele está orando em línguas. Ore em línguas, meu filho, pode orar. O menino era autista, gente. Vocês estão vendo isso, não? Aleluia! Cadê o outro rapaz? É você, meu filho. Aonde estava e há quanto tempo? Eu estou há mais de uns 3 anos, pastor. Em tratamento? Não cheguei a fazer tratamento, nada. Eu não sei se era um tumor ou alguma coisa, mas era um inchaço muito grande. Estava muito inchado aqui. Isso. Que tamanho que era? Mais ou menos esse tamanho inchava aqui assim. Aí final de semana passado, o pastor Rodrigo que fez, eu na hora sumiu a dor, não senti mais nada. Eu fiquei a semana inteira sem sentir dor nenhuma. Aí na sexta-feira aqui no culto, ontem eu assisti no culto em casa, eu ainda falei para minha esposa, mas engraçado, não estava sentindo nada, e voltou a dor. Pois o Espírito Santo me falou que era um tumor. Você disse que doía muito, tamanho de uma bola. Isso. Bem aqui. Engraçado que antes do culto começar, eu vinha dirigindo e começou a me dar uma dor aqui. Cheguei e reclamei para o pastor, falei: Rodrigo do céu, estou com uma dor tão grande aqui, que eu não conseguia me movimentar. A pastora Su preparou lá uma salinha para mim, encostei. E o Rodrigo ainda chegou a falar: pastor, acho que Deus vai curar a gente aí por causa desse problema. Aleluia! Vem aqui. O que era? Era onde? Era ali? Que tamanho que era? Eu fiz exame várias vezes, fui internado já 2 vezes. Você foi internado? Já 2 vezes. Travado, com dor, tomei morfina, tudo por causa de dor, né? E os médicos não descobriram o que era. Não descobriram. E continuou sempre. Até ontem eu vim aqui com dor, falei: eu vou ser curado daqui. Porque eu já fui curado uma vez de outro negócio e eu subi aqui com fé que vou ser curado. Não está doendo mais, eu estou curado. Em nome de Jesus. Estou curado. Estou curado. Estou curado, Senhor. Estou curado. Eu creio. Uau! Aleluia! Aonde? Que tamanho que era? E dói muito, eu não sei o tamanho, porque eu não fui no médico. E agora? Agora não está doendo, não está me doendo agora. Não está doendo. Agora não. Jesus curou, meu amor. Agora doía minha perna e não está doendo. De noite, tudo de noite. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia.